Graça e paz, amados. Vamos meter na palavra do Senhor, né? Que é a palavra do Senhor que nos edifica, que fortalece a nossa alma, através de homens e mulheres de Deus que deram exemplo na sua palavra. Então, vamos ler aqui em Atos, capítulo 12, que diz: Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo, em que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas e vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha livrado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas o não acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-lo. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizessem as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebiam vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer o discurso. E o povo gritava: É um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por vermes.
Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda a parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém trazendo João Marcos consigo. Então, amados, o que é que Deus está falando ao nosso coração através dessa palavra? É que todos nós, povo escolhido de Deus, temos um chamado diante de Deus específico. Você tem um chamado para determinada área, outro tem chamado para outra área. Então, Deus quer que você desenvolva o seu chamado, assim como os apóstolos desenvolviam o chamado. O apóstolo Pedro, Deus mostrou ali que estava com ele. Em meio às perseguições, em meio às lutas, o diabo sempre vai levantar autoridades, pessoas que estão ali, mas sendo instrumento do inimigo para parar a obra do Senhor, para parar o evangelho do Senhor Jesus. Mas, em meio às perseguições, o que é que o Senhor Deus quer que você faça? Tenha fé, confie nele. Porque mesmo Pedro pregando a palavra, ele foi preso naquele momento. Mas em meio às prisões ali, Deus levantou, enviou um anjo dele para soltar Pedro. E Pedro, achando que era uma visão, mas foi o Senhor Deus mostrando ali que estava com Pedro, livrando Pedro para Pedro continuar pregando a palavra de Deus. Você que tem chamado diante de Deus, não temas, não temas. Vamos parar de religiosidade. Deus não está nem aí com o nome da sua placa, com os religiosos. Hoje o inimigo, o que é que ele está fazendo para prender o povo? São líderes religiosos que não têm mais a visão de Deus, estão prendendo o povo na sua religião, na sua placa, e impedindo de os servos que têm chamado de Deus de propagar o evangelho na sociedade. Então Pedro ali, ele pregou na sociedade. Ele ia para lugares pregar, as autoridades perseguiam Pedro, como Herodes, né? Mas o final de Herodes é porque eles querem ser adorados, eles querem ser bem vistos. Mas quando nós não damos a glória para eles, damos a glória para Deus, eles começam a nos perseguir. Mas permanece fiel ao teu chamado. Honre a Deus em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio aos disse-me-disse. Faça o que o Senhor Deus determinou no teu coração. Os problemas, entregue a Deus os teus problemas. Não adianta você ir para a casa do Senhor só para querer orar ao Senhor e para Deus resolver teus problemas. Você faça a obra. Se Deus te chamou para ajudar os necessitados, para pregar para os mais pobres, pregue. Se Deus te chamou para pregar para as autoridades, pregue a verdade e viva a verdade. E o Senhor Deus, ele vai te honrar nesta geração. O Senhor Deus, ele vai abrir portas onde não há portas para você. Estamos fazendo a obra. Sabemos como o inimigo tem levantado religiosos. O inimigo tem levantado pessoas com a mente muito pequena, onde Deus quer abençoar. E o Senhor Deus, ele não abençoa por causa da fé e da mente que está fechada naquela pessoa. Deixe Deus fazer uma obra na tua vida, mas para isso o Senhor quer obediência, o Senhor quer um coração generoso, Deus quer um coração abençoador. Então, em nome de Jesus, assim como Pedro, Tiago, Estevãos, vários pregadores antigamente, eles eram perseguidos. E por que você não vai ser perseguido? O evangélico quer ser seguidor de Cristo? O seguidor de Cristo, ele não vai ser elogiado pela sociedade. Por quê? Porque a sociedade quer o pecado. A sociedade quer ser adorada, a sociedade quer ser vista, mas o Senhor Jesus disse que o verdadeiro evangelho é renúncia. Temos que renunciar nossas próprias vontades, os nossos próprios erros para obedecer a palavra do Senhor e cumprir o ide e pregar o evangelho. Isso serve para mim, serve para você. Em nome de Jesus, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos pregar o ide e pregar o evangelho para toda criatura. Cadê o povo de Deus? A sociedade está amedrontada, mas o povo de Deus, que realmente ama Cristo, creia na palavra do Senhor, que ele coloca anjos para proteger todos aqueles que o buscam de todo o coração e obedecem a sua palavra. Entregue a situação que está acontecendo na mão do Senhor. Se você é um escolhido de Deus, Deus vai te proteger. Antigamente, só tocando nas vestes dos apóstolos,
passando na sombra, as pessoas eram curadas, mas eu estou vendo líderes amedrontados por causa dessa situação do coronavírus. Eu estou vendo pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm chamado com medo de pregar por causa dessa situação. A fé é que move montanhas. Quando o Senhor Jesus, ele falou para aquela mulher que viu virtude nela, mas o Senhor chegou para ela e disse: a tua fé te curou. Você tem uma fé sobrenatural dentro de você. Confia em Deus. Obedeça a Deus e o Senhor Deus vai te proteger de todo mal, porque a palavra dele é que nos diz a verdade. Acredite na palavra. Onde a gente vê aí a televisão é amedrontando o povo de Deus. A gente vê profissionais na área da saúde também. Mas confia no Senhor. Confia em Deus e pede a Deus para proteger a tua família, a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo bênção. Eu profetizo que o Senhor Deus ele vai fazer na tua vida. Eu repreendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.